Eita, lá, lá. Que o nome do Senhor seja glorificado. Quem está dormindo, diga amém. Irmãos, é sempre para mim uma luta estar aqui em cima, viu? De verdade. Não é. Eita, lá. Paguei todas as minhas anotações aqui, não tem problema. Mas eu gosto de estar, né? Essa ânsia por ministrar a palavra, pelo desejo da palavra, estar junto aqui, acho que é o chamado mesmo, a questão ministerial, né? Abra comigo Mateus, capítulo de número 6, verso 33. Mas eu vou dividir essa ministração em duas partes. Primeiro eu vou fazer uma ministração mais alegórica. Depois, a segunda parte, eu vou fazer uma pregação, uma ministração mais textual, né? Então, espero que Deus dê graça e você entenda aquilo que eu preciso transmitir para a igreja. Amém? Já abrimos aí? Mateus 6,33. Quem sabe de cor? Mateus 6,33. Isso. Vai ter a tela hoje, João? 1, 2, 3 e... Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. E eu fiz questão porque toda vez que eu leio esse versículo vem o dito popular que é todas demais coisas, né? E eu não sei de onde saiu isso, eu não sei de onde veio essa consideração, essa mudança desse verso aí. E eu fui ver 14 versões diferentes. Eu tive que colocar, eram 13, eu coloquei uma a mais só para não dar o 13, né? E 14 versões diferentes. Desculpa aí, pessoal. Me empolguei nessa área. E todas elas falam todas essas coisas. Todas essas coisas. Todas essas coisas. Ele está fazendo alusão ali a tudo aquilo que são as preocupações da vida. É o Sermão da Montanha, é um texto que está inserido dentro do discurso que Jesus fez, dentro daquele momento em que ele leva as pessoas a pensarem, ele traz as doutrinas cristãs, ele traz ali a palavra viva, eficaz, ele traz ali as experiências que nós, como seres humanos, cristãos, aqueles que falam que têm o nome de Jesus em si, ele está falando exatamente para esse povo. Ali naquele momento, lógico, eram todos judeus, estavam sentados em uma campina e Jesus estava discursando. Mas eu quero falar para você três personagens bíblicos que nós devemos nos espelhar hoje. O primeiro personagem é um personagem que eu gosto demais dele, porque ele é o personagem que mais é relatado na Bíblia. E a Bíblia não esconde, a Bíblia eu acho linda porque ela não esconde nada, ela fala com honestidade. Ela fala de tudo aquilo que um homem normal poderia viver na sua vida. O primeiro personagem é Davi. Davi. Fala assim, eu sou o Davi de hoje em dia.
Fala mais uma vez, eu sou um Davi de hoje em dia. Davi em 1 Samuel capítulo 17, verso 26, ele começa falando lá, Davi perguntou aos soldados, onde que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E ali no versículo 36 e 37, ele fala assim, teu servo pôde matar um leão, um urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá, que o Senhor esteja com você. E ainda ele conclui no 41 até o 54, você pode ler depois, quando ele vai para o campo de batalha, e ele está ali diante daquele homem de quase 3 metros de altura, um homem todo ali cheio de armadura, com a cabeça coberta, com o seu corpo coberto, com uma lança, a ponta da lança dele era quase 3 quilos, e ele estava ali diante daquele homem. E ele enfia a mão em um bornel, em uma bolsa, tira uma pedra lisa. E ele fala, você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ali Davi gira aquela tiradeira e lança a pedra cai, bate na testa de Golias. Golias cai atordoado ao chão. Davi sobe em cima de Golias, arranca a própria espada de Golias, e com a própria espada ele decepa, ele corta a cabeça daquele gigante, ele pega a cabeça daquele gigante e ele começa a gritar o nome do Deus Todo-Poderoso. Ali o exército vê o poder de Deus naquele jovem, 15, 16 anos de idade. Ele vê que existe um Deus mais poderoso. E ali aqueles homens olham para aqueles jovens, eles se enchem de poder, enchem de vitalidade, e eles começam a perseguir os filisteus. E todos aqueles inimigos foram derrotados. Sem espada, sem lança, com uma tiradeira e uma pedra, Davi derrotou Golias. O Golias do dia de hoje, como eu falei, uma pregação com uma alegoria, pode ser o nosso sistema. A agenda walk que está aí, a briga política que está aí, a vida que nós temos no nosso dia a dia, o dinheiro, a política, a agenda, tudo aquilo que envolve a nossa comunidade como ser humano, tudo que nós estamos envolvidos. Nós trabalhamos para ganhar e nós ganhamos e nós gastamos e nós precisamos ganhar para trabalhar e nós entramos nessa rotina, nessa loucura que o ser humano tem vivido. Nós olhamos as pessoas e cada um acha que é alguma coisa diferente. Eu vi essas loucuras da internet aí, encontro de pessoas que se acham cachorros, a mulher cavalo e tantas loucuras que há um tempo atrás nós poderíamos falar que são problemas mentais, mas hoje nós não podemos falar mais isso. Mas nós somos os Davis, que nós vamos destruir o sistema, nós vamos lutar contra o sistema, nós vamos com a nossa pedra, com Jesus Cristo, autor da nossa vida, nós vamos derrotar os nossos Golias. Amém? Vire para o irmão do teu lado, vire para o irmão do teu lado e fale, você vai derrotar o teu Golias. O segundo personagem que eu quero falar é Josué. Josué, Números capítulo 13, verso 16. Eu gosto do telão, mas a Bíblia sempre é bom, viu, irmão?
cheia de marcações aqui. Números 13, verso 16. São esses os nomes do que Moisés enviou em missão e reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. E é uma correlação com o nome Jesus, né? Yeshua, né? É uma correlação. Só que você sabe o que significa Oséias? Oséias significa salvação. Salvação. E Josué significa o Senhor é a salvação. Ali naquele momento, Moisés olha para Josué, e Josué era servidor de Moisés, ele que lavava as mãos de Moisés. Moisés subiu para receber as tábuas. Quem foi com ele para receber? Josué. Ele para no meio do caminho, Moisés sobe, o povo fica embaixo e Josué fica lá. Ele vê, ele presencia, ele uma testemunha viva daquilo que estava acontecendo com Moisés lá em cima do monte. Moisés, ele olha para Josué e ele fala: você não é a salvação, você não é Oséias, o Senhor é a nossa salvação. Ele é o nosso Deus, Ele que vai nos salvar, Ele que vai transformar a nossa vida. Quando Moisés olha para ele, ele declara isso: e nós também não salvamos ninguém. Você não é salvador de ninguém. Você não pode levar a tua casa, a tua família, os teus negócios nos teus ombros. Nós estávamos ontem num evento, né? A pastora Neta estava ministrando, e lá a pessoa que estava na nossa mesa falou assim: eu levo minha família dos dois lados, eu levo nos ombros. Né, a família do esposo e a família dos pais, né? E às vezes nós achamos que nós somos os salvadores, nós achamos que nós vamos melhorar, que nós vamos, se não fosse por causa de mim, se não fosse, e nós achamos que nós temos esse poder e esse potencial, mas nós não somos Oséias, nós somos Josués. Você é um Josué no dia de hoje. Amém? Fale isso para o teu irmão aí do teu lado: você é um Josué no dia de hoje. Fale mais uma vez que ele não escutou. Você é um Josué. Deus é a salvação. Só que ali, quando você vê depois a transição, Moisés, depois eu vou discorrer mais sobre isso, ele morre, e Josué assume o povo, assume a liderança. Primeira batalha. Qual que é a primeira batalha que ele vai? Livro de Josué, capítulo 6. Quem falou? Jericó. Ele vai até Jericó, chega lá em Jericó, e Deus fala: olha, vamos dar 7 voltas. Vocês vão ficar em silêncio e vão caminhar ao redor da muralha de Jericó durante 7 dias. Uma volta por dia. No sábado, vocês vão dar 7 voltas. Então, daí eu faço uma consideração, né? Esse negócio de dar 7 voltas já não são 7, são 13. Porque 6 dias são 6 voltas. No sábado, 7 mais 6, 13. Então, você tem que dar 13 voltas, não tem que dar 7. Daí, e aí, como é que fica esse negócio das 7 voltas? Vamos derrubar a muralha de Jericó. Vamos dar voltas, 7 voltas em volta da... Né? Então, tem algumas relações que a gente tem que prestar atenção na palavra. E ali, eles vão, e eles obedecem. Primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, 7º dia, Deus fala para eles: agora vocês vão pegar as trombetas, as cornetas, e vocês vão gritar. E ali começa... E começa a trombeta, e começa o povo, e marchando e pisando, e aquelas muralhas, de repente, começam a trincar do nada.
Daí vem o cético e fala assim, não, mas é porque as muralhas de Jericó eram côncavas e ali, quando eles estavam gritando, o som bateu, a frequência e tal, e daí começou rachadinho, e ali o povo e tal, e de repente caiu. Ok, mas a verdade é que Deus agiu, Deus instruiu, Deus deu orientação, Deus falou, faz assim porque vai dar certo. Deus mandou, Deus é a salvação. Josué, Deus é a salvação. E nós temos que ouvir a voz de Deus. Só que daí o que acontece? Eu sou Josué. Eu sou aquele que tem a salvação. E ele vai para a segunda cidade. Qual que é a segunda cidade? Ai. Qual que é a segunda cidade? Ai. A segunda cidade chamava Ai. E ele vai até Ai. Daí o pessoal volta e diz, Josué, cidadezinha pequenininha. Tá um povo lá, estão até meio dormindo lá, nem estão sabendo de nada. Meu, pega 20 mil homens aí, manda lá. Vai lá e a gente vai acabar com eles. Ah, é? Assim mesmo? Ah, lembrou do seu passado. O homem velho ressuscita. Oséias, eu sou a salvação. E vai lá até Ai, chega em Ai, e eles são banidos de Ai, eles saem fugidos de Ai, muitos ali morrem pelo caminho, porque aquele homem não estava mais confiando em Deus. Ele ressuscita o seu velho homem. Quantas vezes nós ressuscitamos os nossos velhos homens? Quantas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, aquele que não deu certo no passado, mas nós insistimos em fazer isso. Ali Josué tem que voltar, pede perdão para Deus e fala, meu Deus, o que aconteceu? Tem pecado no nosso meio. E ali eles acham a capa de Acã, aqueles elementos, pedem perdão para Deus e fazem tudo aquilo lá, né? E daí eles vão para Ai de novo. Deus dá uma estratégia. Vão pela frente, vai por trás. A hora que o pessoal, vocês começarem a fugir de novo, os homens vão entrar na cidade e tomam toda a cidade. E a hora que no meio do caminho eles serão encurralados e vocês vão ganhar a batalha. Josué, Deus é a salvação. Levante sua mão direita ao céu e fala, Deus é a minha salvação. Fale mais alto. Deus é a tua salvação. Nós somos os Josués de hoje, aqueles que vencem as grandes barreiras, aqueles que conquistam o futuro. Eles estavam entrando na terra prometida, a terra que mana leite e mel, é o nosso futuro. As nossas dívidas, as nossas doenças, as nossas enfermidades, os pensamentos intrusivos negativos, aquilo que nós não conseguimos entender muitas vezes, nós confiamos em Deus. Josué, Deus é a minha salvação. O terceiro personagem, qual foi o primeiro que eu falei? Qual que é o segundo? E o terceiro personagem, que eu gosto demais também. 700 anos antes de Jesus nascer, ele tem uma experiência. O maior pregador do Cristo, Isaías. Ele, segundo falam alguns autores, do capítulo 1 até o capítulo 6, ele era meio chucrão assim, né? Fazia a obra, mas meio relaxadamente. Daí no capítulo 6 ele tem uma experiência. Isaías capítulo 6, verso de 1 até 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado trono. A aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E eles proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A
terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, que estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou minha boca e disse: veja isso, tocou os seus lábios. Veja, isso tocou os seus lábios, por isso a tua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos de nós já não falamos: eis-me aqui, envia-me a mim? Quem já falou isso? Pelo menos uma vez na sua vida. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui. Isaías, ele vê aquela visão, ele vê aquela situação, ele sente o peso da glória de Deus, ele vê a responsabilidade sobre a tua vida, ele olha o peso do pecado que estava sobre ele, o seu passado, de repente começa a vir e borbulhar na sua mente. E ali Isaías fala: meu Deus, eu sou um pecador, o que eu vou fazer agora? Eu vou morrer aqui. E de repente, uma tenaz toca nos seus lábios e fala: Isaías, você está perdoado, o teu passado está limpo, você não precisa mais temer. E Deus fala, e Deus continua falando: quem irá por mim? Quem irá por mim? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando nós consagramos as crianças aqui, nós falamos: e se quando for grande, o Senhor chamar como um missionário na África? Quando for grande, for chamado para o ministério? Quando for grande, for para outras cidades? Os pais concordam? E a gente sempre fala: sim, sim. Mas a hora que a gente vê, né, os filhos crescendo e desenvolvendo, né? Ontem à noite, o meu genro Fernando, que ministrou aqui aos jovens, né? É mais um pastor aí na igreja. Eita glória, né? A Mel, segunda-feira, fez uma corda de mães na casa dela lá, né? Tá lá com as mamães lá, cuidando. A Neinha, né? Pastora Mel, né? Eis-me aqui, eis-me aqui. E agora? O que nós precisamos fazer? Nós somos os Isaías do dia de hoje. Olhe para o teu irmão e fale para ele: você é o Isaías do dia de hoje. Deus está perguntando para você: quem eu enviarei? O que você vai responder? O que você vai responder? Tem certeza disso, irmão? Tem certeza disso? Pergunta aí para o irmão dele. Tem certeza disso? Hã? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu tinha um amigo, uma vez nós tivemos uma experiência. Como é que chama aquela moto? Eu sempre esqueço. É TTzinha, TT, uma que tinha um tanquinho compridinho assim, amarra. TTzinha, né? Daí nós estávamos, esse rapaz em cima do tanque, eu e meu irmão. Meu irmão estava segurando 2 violões em cima dessa moto. Nós estávamos indo para um culto do lar lá, na época, né, se chamava culto do lar, né? As nossas células, cordas hoje. E meu irmão com os 2 violões falou no meu ouvido: Valceli, estou escorregando. Eu falei: Ronaldo, ele está escorregando. Meu, não consigo, estou segurando o guidão. Ronaldo segurando, eu segurando no Ronaldo. Daí eu segurei o Ronaldo e segurei. Na época a gente usava aqueles cintos, aquelas fivelonas
de rodeio, né? Daí eu juntei no meu irmão assim, segura, volta. Daí segurei assim, segurando o Ronaldo, e meu irmão quase caindo e descendo a Avenida Rui Barbosa, lá de Assis. O Ronaldo andava bem, né? Estou contando essa história e me lembrei agora. Porque esse Ronaldo, falei o nome dele, não era para falar. Nem sei onde que ele está também. Ele falou assim, eu tenho um chamado missionário. Oh, glória a Deus. Não, eis-me aqui, Senhor. Amém. Oh, Ronaldo, oh, Deus vai te mandar, que bem. Deus está me chamando para a Inglaterra. Eu falei, o quê? Nós temos que pregar na Inglaterra, porque lá é o berço do avivamento. Eu falei assim, tá bom. E daí ele tinha todo um contexto na casa dele, na vida dele, né? E a Inglaterra ia ser um ótimo lugar para ele morar, mas não um ótimo lugar que Deus queria o enviar. E muitas vezes a gente faz isso. A gente fala, eis-me aqui, Senhor, desde que eu fique na IEM Centro, sentado na cadeirinha, escutando o pastor pregar. Eis-me aqui, Senhor, desde que eu possa fazer as minhas coisas pessoais. Então não é assim que funciona. Nós precisamos trazer e ver a glória de Deus. Nós precisamos buscar a presença do divino e deixar os cultos mais cheios com a glória dele. Nós temos que trazer a glória de Deus dentro de nós. E a hora que nós abrimos a nossa boca, a hora que nós começarmos a falar, a glória de Deus se manifesta, a presença de Deus vem. Amém? Você é o Isaías do dia de hoje. Qual que é o primeiro personagem? Qual que é o segundo personagem? Qual que é o terceiro personagem? Só que nada disso importa, irmão. Nada disso importa. Sabe o que importa? O que importa é o livro de Deuteronômio. Só que eu não vou ler agora o livro de Deuteronômio inteiro, né? Por quê? Aí vem a minha experiência da pregação. E eu sempre olho, né? Estou lendo a Bíblia, sou um crente que lê a Bíblia todo dia, né? Pelo menos eu tento ler um capítulo da Bíblia, às vezes dá mais, às vezes dá menos. Mas, quando eu estava lendo Deuteronômio, eu estava lendo Deuteronômio e Abacuque. E ali o texto de Deuteronômio, especificamente era o capítulo 9, comecei a falar assim, que capítulo, que coisa legal, né? Encheu meu coração assim. Daí fui ler Abacuque. Abacuque falou a mesma coisa, ainda que a figueira não floresça, que haja fruto na vide, Deus vai te abençoar. Eu falei, caramba, olha o que Deus está fazendo comigo, né? Olhei para isso tudo, só que daí o Espírito Santo vai trazendo as coisas para nós. No livro de Deuteronômio, eu vou só contextualizar você. Existe uma mensagem geral, um contexto histórico. Moisés, ele discursa nas campinas de Canaã. E ele faz 3 discursos. Imagina, esse livro de Deuteronômio são 3 discursos de Moisés. Ele faz o discurso, ele começa a falar o discurso, ele começa a falar, e ele fala sobre a aliança, a relação de Deus com o povo. Ele fala da necessidade de nós mantermos a aliança. Ele fala da lei. Ele repete a lei, explica os mandamentos, ele inclui os 10 mandamentos e ele dá um guia para aquela comunidade. Ali ele fala do amor de Deus. Aquele que ama a Deus, aquele que ama os seus mandamentos é abençoado. E aquele que não ama, que entra na desobediência, é amaldiçoado. Na verdade, leva à maldição, né? Não é que é amaldiçoado. E ele começa a lembrar as histórias que eles viveram. Vocês lembram quando estavam no deserto, o maná caiu? Vocês lembram quando a gente caminhava, tinha nuvem de fogo durante a noite para esquentar, e durante o dia tinha uma sombra para nos proteger do sol? E ele começa a falar de todas as coisas que eles viveram. Só que no final do livro transiciona. Moisés, Deus fala para ele assim, vai lá para o cume de Pisga,
Moisés vai lá, e quem está do lado dele? Quem estava do lado dele? Josué. O Senhor é a salvação. Ele sobe, e ali naquele monte, Deus fala para ele: olha as campinas, Moisés, olha para o lado direito, olha para o esquerdo, olha para frente, olha para trás, tudo isso aí é a terra. Tudo isso aí eu vou deixar para o povo. Só que, fala para o teu irmão aí, só que você não vai entrar. Meu Deus, Moisés, o cara que estava com 120 anos de idade, o cara que estava ali, tinha passado aquela luta toda no Egito, tinha passado 40 anos fugido, tinha passado 40 anos levando o povo nas costas. Deus fala para ele: por causa do teu erro, você não vai entrar. Fala para o teu irmão isso aí. Fala assim: meu irmão, por causa do teu erro, você não vai entrar no céu. Falou para ele? Repete aí. Repete que ele não escutou. Por causa do teu erro, você não vai entrar. Ah, mas isso aqui é Velho Testamento. Irmão, eu quero falar uma coisa para você. Bíblia é Bíblia. Fala comigo, Bíblia é Bíblia. É uma só. É uma só. Não tem. Nós temos no Velho Testamento, nós temos 6 alianças, né? Acho que 5 ou 6 alianças já. Ou 4, não sei. Ou 3. Sei lá. Né? Acho que são 4, né? Ou 6, não sei. E a última aliança, vamos falar assim, é a de Jesus Cristo, que é o Novo Testamento. Só que toda ela contém a palavra de Deus. O Novo Testamento, ele veio para explicar o Velho Testamento para nós, que nós somos filhos de Deus, herdeiros em Cristo Jesus, mediante a nossa confissão e as nossas práticas na palavra. Ok? Amém ou não amém? Então, no meio do Novo Testamento tem um tal de livro de Hebreus. E eu já estou entrando na segunda parte da pregação, que vai ser uma pregação textual. Hebreus capítulo 3. A primeira foi alegórica, né? Falando aí de Davi, de Josué e de Isaías. E agora Hebreus capítulo 3. Segura aí, ô João. Capítulo 3, nós vamos ler, começar com o versículo 7. Mas antes de colocar, capítulo 3, olha só. Quem são os hebreus? Quem se lembra quem são os hebreus? Abraão, Deus chama ele. Fala assim: Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão pega a mucuta dele e vai para a terra. Chega lá, tem uma experiência, nasce Isaac e tal, né? E de repente Sara morre. Sara morre, Abraão está na terra de Abimeleque. E ele fala assim: preciso enterrar minha esposa. Me vende aquele monte lá. Que monte? O Monte Hebron. O Monte Hebron? Não, pega para você. Não. Eu não quero nada de graça. Eu quero comprar e quero ter escritura dele. Então tá bom, paga quando você quiser. Pagou, enterrou Sara no Monte Hebron. Ali, ele constitui a família. De repente, vem a fome. Eles precisam ir para o Egito. Deus manda eles para o Egito. 400 anos depois, eles voltariam para aquele lugar. Mas quando eles chegaram no Egito, o faraó pergunta assim: quem que é esse povo que está vindo aí? São aqueles que vieram de
Hebrom, que são os hebreus. Judeu, israelita e hebreu é o mesmo povo. Só que hebreus já não tinha mais, né? Porque aqui os hebreus, o escritor do livro de Hebreus, eu acho a Bíblia maravilhosa por conta disso. A gente atribui a Paulo que escreveu, mas não tem um escritor. É um livro que ninguém sabe quem escreveu. Pode ter sido a 2 mãos, a 3 mãos ali. Só que é o povo que era oriundo da aliança de Abraão. Olha que loucura. Isso tudo foi a minha experiência com Deus naquele momento em pensar isso. Gálatas capítulo 3 fala assim que nós somos como Isaac. Nós somos filhos da herança. Significa o quê? O povo escolhido de Deus de maneira original são os hebreus. São os hebreus. Então, dá um tapinha no ombro do teu irmão e fala assim: parabéns, você é um hebreu. De uma maneira, nós somos o povo escolhido de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. E aí vem todas as... Como que eu posso falar de uma maneira elegante? Não, a questão das igrejas judaizantes aí. Como que eu posso falar os pecados deles sem condená-los? Né? As pessoas acham que são o Israel espiritual de Deus. Ok, Israel é povo escolhido de Deus, Deus os ama, os olhos de Deus permanecem naquela terra em Israel. Mas eu não posso trazer o judaísmo para dentro da igreja. Trazer o quepá, né? Trazer a talit, né? Eu não posso trazer isso para dentro da igreja. Nós não somos povo judeu e nós não estamos na lei, nós estamos na graça. Só que aqui nesse momento o escritor de Hebreus, ele está escrevendo para a igreja. Somos nós. E o hebreu que eu falei para você bater no ombro do teu irmão e falar para ele, é esse livro de Hebreus aqui. Me fiz entender? Sim ou não? Alguém não entendeu? Levanta a mão que eu vou explicar de novo, fazendo escola aqui. Essa é a nossa escola. Pastor Marcelo tira umas cartas da manga de vez em quando. Vamos lá. Então, Hebreus capítulo 3, verso 7. Assim como diz o Espírito Santo. Espírito Santo. Só que aqui ele vai citar um texto do Salmo 95. Olha só. Ele está falando do Espírito Santo. Quando é que veio o Espírito Santo? Na graça. Depois do Pentecoste. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso que se diz: se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Novamente ele fala aqui do Salmo 95.
Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito, contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Por causa da incredulidade não puderam entrar. Você veio fazer o que na igreja hoje? Você veio pedir por um problema pessoal ou você veio cultuar a Deus? O que nós viemos fazer hoje? Nós muitas vezes ficamos tão ensimesmados nos nossos problemas, nessa loucura que o mundo tem vivido. Toda semana a gente fala lá: meu Deus, hoje já é domingo. Meu Deus, hoje já é sexta. Meu Deus, hoje já é segunda de novo. Meu Deus, irmãos, nós estamos no meio do ano. Meu Deus, ano do contentamento, já estamos no ano, né? O pastor ministrou no começo do ano. Já estamos no meio do ano. Que loucura é essa? O que está acontecendo com a nossa mente? Como nós estamos acelerados, como esse mundo está acelerado, e às vezes nós nos esquecemos de Deus. Esquecemos de ler a palavra, esquecemos de orar, esquecemos de confiar em Deus. Aqui está o que? A incredulidade. O que vai acontecer no tempo do fim? Apostasia. Pergunta aí para o teu irmão se é Oséias ou se é Josué. O que fala mesmo que é Oséias? Oséias é o quê? E Josué é o quê? O Senhor é a salvação. Nós precisamos de entender esse contexto, irmãos. Nós estamos nos perdendo como sociedade. Nós estamos perdendo como sociedade. Tem estudos e mais estudos que mostram que a nossa sociedade vai se corromper. Quem tiver oportunidade, leia um estudo feito, chama Sociedade 25. Alguém já ouviu falar? Já ouviu falar? Um estudo de ratos. A nossa sociedade está exatamente igual. Eu não vou falar aqui, mas é terrível. É terrível. Mostra exatamente essa destruição que nós estamos vivendo. Eu tenho que trazer na minha mente essa condição espiritual. Eu tenho que trazer a minha fé em ação. Não é depender da fé de homens, não é depender da fé de um homem, né? Um ungidão. Eu vou lá na igreja porque o ungidão vai orar por mim. Pastor Marcílio, neste domingo, 9 horas da manhã, tragam os doentes, enfermos, você que está endividado, tem o seu carro financiado. E nós esquecemos de fazer a nossa rotina diária de orar, a nossa rotina diária de ler a palavra de Deus. Vou fazer uma pergunta aqui para os casais. Quando foi? Vixe, o William já falou. Vixe. Quando foi que você compartilhou um versículo com a tua esposa? E você falou assim: meu Deus, cara, eu estava lendo lá. Quando foi que a gente compartilhou a palavra? Simplesmente por compartilhar. Chegou na hora do almoço, olha, eu estava lendo a Bíblia e Deus falou comigo. Às vezes nem isso a gente está fazendo mais. Porque a gente leva a vida, né, em tantos afazeres. Tem tanta coisa por fazer, né? A gente acorda às 5 da manhã e vai dormir meia-noite, com tanta coisa por fazer, e depois a gente reclama ainda. Nossa, Deus, está faltando tempo para mim. Meu Deus, não consigo fazer as coisas. Nossa, eu precisava de mais 1 hora. Só que as coisas necessárias, Hebreus já está falando com a gente aqui. Não endureça o teu coração.
Quantas vezes durante o dia vem aquele insight, vem aquela tua consciência, vem a dimensão transcendental, vem o Espírito Santo de Deus falando com você assim: já leu a Bíblia hoje? Já orou hoje? E você, nossa, ai, nem orei hoje, ai que correria, mas depois eu leio. E daí da meia-noite, você faz o quê? Abre a Bíblia e lê o Senhor. E nós estamos invertendo as coisas. Nós estamos invertendo as coisas. Hebreus 4. Nós vamos ler, eu vou ler pausadamente até o verso 13. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso. Para quem que ele está prometendo aqui? Para quem que é essa promessa? É para o povo lá antigo, de Hebreus, lá para os judeus, lá para os israelitas? É para ele que ele está escrevendo? Para quem está escrevendo isso aqui? Para você e para mim, para nós, para a igreja do dia de hoje. Foi nos deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. Que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, meu Deus, pois não foi acompanhada do quê? Pela fé, de fé, por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, quem crê aqui? Quem crê aqui? Nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, eu gosto quando aparece um portanto, gosto, né, essa intersecção, eu gosto, porque aqui ele faz a divisão do texto, né? Portanto, presta atenção aqui, portanto, resta entrar alguns naquele descanso, e aqueles que anteriormente as boas obras foram pregadas, não entrarão por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia chamado o quê? Chamado o quê? Hoje. Não é amanhã, não é começar amanhã, não é falar amanhã, não foi ontem. É quando? Hoje. Ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com os que foram dito antes: se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o vosso coração. Você está ouvindo a voz de Deus aí? O que você tem que fazer? Obedecer o quê? Render-se o quê? Se quebrantar em quê? Tem que ter mudança. E mudança dói. Mudança dói. Mudar a mente, mudar o coração dói. Não é fácil, mas é necessário. Porque se Josué tivesse dado descanso, lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas.
Não é você que salva. É Deus que salva. A gente está entrando nessa rotina, nesse peso, nessa aflição de, né? Agora com a internet aí a gente vende de sexta, sábado, domingo. Sexta-noite. Uma vez um cliente meu, 10h30 da noite da sexta-feira, queria comprar. É complicado. E a gente dá mais atenção a esse, né? Bom, deixa para lá que agora não. Portanto, presta atenção. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair segundo aquele exemplo de desobediência. Tem que ter um esforço? Tem que ter um esforço? Tem que ter um esforço? Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. E o que a gente faz? Não se esforça. Porque daí a gente pensa no nosso dia a dia. Olhei aqui, ó, na minha direção está a dona Márcia lá, do lado de Clair. Outro dia a Márcia, o Clair, falou assim: ô pastor, não vou no grupo de segunda-feira, tá? Daí a Márcia avisou o pastor: segunda-feira não vou lá na TEL. Daí eu falei assim: rapaz, o que está acontecendo? Daí a Márcia teve que ficar em casa lá para corrigir as provas dos aluninhos dela lá. Já achou que eu ia dar bronca, né, Márcia? Porque o tempo deles estava escasso. E a Clair, de vez em quando, fica junto lá para corrigir as provas, ajuda lá a fazer as coisas. De vez em quando, não. De vez em quando, ele só fica olhando. A Márcia está atrapalhando lá, né? Mas o nosso tempo está escasso. E às vezes a gente faz um esforço como esse. A gente faz. Eu não estou criticando, né? Mas tantos esforços que a gente faz, tanto esforço que a gente faz, eu admiro aí o pessoal da academia, né? Eu tenho um paciente meu lá, 5 da manhã o cara acorda, amigo da pastora de novo. A paz do Senhor. E acorda para dar exercício para os outros, vai lá, personal, não sei o quê. Vai dormir, chega, ele fecha a academia às 11 horas da noite, né? Depois vai para casa, daí vai jantar, vai tomar banho, vai descansar. E no outro dia, 5 da manhã, está de novo. E o cara está lá. Esforço. E a gente, para entrar no descanso do Senhor, quanto que a gente se esforça? Quanto que a gente se esforça para ler um versículo bíblico, para estudar, para evangelizar, vou chegar lá. Quanto que a gente se esforça? A Mara vai correr maratona agora. E vai começar a primeira maratona dela, vai ser internacional, né? 42 anos de idade ela vai fazer e vai correr 42 quilômetros. Ai, não era para falar a idade. Mas depois ela vai, né? Que hora você acordou hoje para correr? 4 da manhã. Está aqui na igreja lá. Pedi para ela vir me fumar aí. Não sabia se as meninas iam vir hoje. A Alessandra está aí já me filmando também. Muito obrigado. A Gi está aí fazendo os reels da igreja. Minha filha também já me filmou. Que eu gosto dessas coisas, né? Quero ser famoso, como eu falei para o pastor Marcio. Mas que esforço a gente tem feito? Eu fico pensando nisso, né? Acordar 10 minutos mais cedo para poder ter um tempo com Deus, gastar o teu tempo. Dormir 10 minutos mais tarde para gastar o teu tempo com Deus. Quanto de esforço, né? Daí Agora vem a parte pior, irmão. Agora vem a parte pior.
Ai, ai, ai. 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Irmão, você pode falar para mim o que você quiser. Você pode falar para mim tudo o que você quiser. Você pode falar, não, porque a minha empresa exige, porque a minha família exige, não, porque eu estou passando. Você pode argumentar o que você quiser. Mas a palavra de Deus fala aqui, ó. Ele julga os pensamentos e as intenções. Qual que é a tua intenção? É ir para o céu? Qual que é a tua intenção? É ser uma pessoa famosa? Qual que é a tua intenção? É ter muito dinheiro? Qual que é a tua intenção? É cuidar somente da tua casa, da tua família? Qual que é a tua intenção? Daí ele fala, versículo 13, tudo está nu perante Deus. Você pode esconder o que você quiser, né? Pode até vir com roupa bonitinha, né? Pode vir, né? Os homens não vêm, as mulheres não vêm mais de roupa de ginástica, os homens não vão vir com aquelas calças de sertanejo, né? Aquelas calças tudo apertadas, né? Você vai até andar bonito, até andar de vestido de crente. Mas Deus te vê nu, meu irmão. Deus olha o teu coração. Deus olha o que você está pensando. Deus olha o que você está julgando. Deus olha o que está por trás do teu olhar. Deus olha tudo aquilo que você está fazendo. Nossos atos e nossas intenções é que serão pesados. Você vai falar para mim, não, mas é que eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Não, é que eu não tenho tempo para orar. Não, é que, graças a Deus, pastor Marcio, que agora só tem um culto domingo de manhã, porque agora eu posso ficar livre a tarde inteira. Ai, graças a Deus. E nós, muitas vezes, olhamos para isso e esquecemos que Deus está nos olhando. Deus está vendo. Deus está olhando para a tua mente, Deus está olhando para dentro de você. A palavra fala bem clara, ela divide as intenções, ela olha para você como você é, de fato. Então, pode mentir para mim, pode mentir para o pastor, pode mentir para quem você quiser, pode mentir para a tua esposa, pode mentir para o teu marido, pode mentir para quem você quiser. Mas para Deus, não tem como. Eu quero falar para você que nós temos que ser o Davi, sim. Nós temos que ser os Davis de hoje. Mas sabe qual o Davi que a gente tem que ser? O Davi do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas de descanso. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Você tem que conhecer o teu Senhor, o teu pastor. Você tem que ser dirigido por Ele. Nós não podemos mais ser dirigidos pela cultura. Nós não podemos mais ser dirigidos pelas nossas, pelo movimento
É movimento woke também, agenda, mas as trends. Qual que é a moda agora? Né? No Instagram, qual que é a trend do momento? A trend do momento é todo mundo pular assim. Aí todo mundo começa. Nós não podemos ser dirigidos por essas. Nós temos que conhecer o nosso pastor. Nós temos que ser Isaías, sim. Isaías, do capítulo 9, quando ele fala: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E o governo está sobre os teus ombros. O governo da tua vida não pode estar na tua vida. O governo tem que estar em Jesus Cristo, nosso autor e nosso consumador. Nós somos os Isaías de hoje, sim. Nós somos os Davis de hoje, sim. Nós somos os Josués de hoje, sim. Mas Josué, capítulo 24, 15, no final do capítulo, final do livro de Josué, o povo todo estava lá, conquistas quase todas as cidades. E ele fala: pessoal, é o seguinte, eu não sei o que vocês estão fazendo da vida, mas uma coisa eu sei: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família, nós vamos fazer a obra de Deus. Qual que é a obra de Deus? Ide pregai, anunciar o evangelho, curar os enfermos, trazer a redenção da alma. Nós esquecemos da alma, nós estamos tão envolvidos com a vida material. Esses dias eu estava falando para a pastora Né, eu estou precisando de uns 30 mil reais extra, só para comprar as coisas que eu gostaria, de trocar as coisas antigas, sabe? Né? E a gente fica tão envolvido com isso que a gente esquece. Quanto vale uma alma? Quanto vale uma alma? A vida de um Deus. Segundo o pastor Marcelo, essa frase é fabulosa, né? A vida de um Deus. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Eu não sei o que você entendeu dessa palavra. O que eu quis dizer é exatamente esse contexto espiritual. De você ser um hebreu, aquele que tem a promessa, aquele que tem a vida abundante de Jesus Cristo, aquele que tem a história, aquele que tem vida, aquele que tem alegria. Pode vir o grupo de louvor, por favor. Eu não sei quanto que você tem sido Davi, quanto você tem sido Josué, quanto você tem sido Isaías. Mas agora eu quero que você feche os teus olhos e ore ao Senhor. Faça a tua oração. Faça a tua oração. Faça a tua oração. Fala: meu Deus, eu preciso melhorar. Fala para Deus: eu preciso melhorar. O que você precisa melhorar? O que você precisa melhorar? Quais são os teus atos? Quais são as tuas intenções? Fala para Deus. Deus está te ouvindo. Deus está vendo o teu coração agora. Se você está de fato falando com Ele, ou se você está aqui simplesmente num lugar cultico. Fala para Deus. Fala para Deus: meu Deus, eu preciso melhorar. Eu preciso conhecer o pastor da minha alma. Eu preciso ser direcionado, dirigido pelo pastor da minha alma. Faça um pedido para Deus. Fala: meu Deus, me ajuda a te conhecer mais. Me ajuda a ter uma experiência contigo. Fala com Deus. Fala com Deus. Fala com o Senhor. Fala: meu Deus, eu quero ser um Josué. Eu quero ter a minha casa toda te servindo, te adorando. Eu quero ter a minha casa toda louvando o teu nome. Eu quero, Senhor, ser um sacerdote dentro do lar. Eu quero levar a tua palavra, Senhor, a outras vidas. Fala para o Senhor, fala para o Senhor. Fala com Deus. Fala: eu quero ser Isaías, a glória do Senhor invade a minha vida. Eu vou anunciar o Cristo vivo. Eu vou anunciar a palavra. Eu vou anunciar a palavra.
Fala com o Senhor. Fala com o Senhor. Fala com o Senhor. Fala com o Senhor. Senhor, nós estamos reunidos aqui nesta manhã, Pai. O Senhor sabe, Senhor, como nós estamos com o nosso coração. Quantas vezes nós estamos em casa, Senhor, e nos esquecemos de ler a palavra, nos esquecemos de orar, e ficamos buscando, Senhor, caminhos que são humanos. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia do teu povo. Senhor, nós queremos ser achados fiéis, nós queremos ser a igreja que será arrebatada, aqueles que serão chamados para o descanso eterno de Jesus Cristo. Senhor, salva as almas que estão aqui, salva as almas que estão neste lugar. Senhor, não importa o nosso corpo perece, as coisas humanas perecem. Senhor, nós queremos ir para um lugar onde a traça e a ferrugem não corroem. Espírito de Deus, vem, convence do pecado, da justiça, do juízo. Faz-nos ser, Pai, sermos verdadeiros cristãos, aqueles que têm a verdade dentro de nós. Queremos ser testemunhos vivos em Cristo Jesus. Espírito de Deus, eu quero fazer um convite para você nesta manhã. Eu não sei como você entrou aqui. Talvez essa palavra tenha te tocado e você precise entregar a tua vida para Jesus. Talvez você precise renovar a sua aliança com Deus. Se você precisa entregar a sua vida para Jesus, ou se você precisa renovar a sua aliança com Deus, só dê um sinal para mim. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, só vou abençoar a tua vida. Se você precisa, só dê um sinal. Dê um sinal com a sua mão. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, essas vidas, Pai, cada um, Senhor, que recebam, Senhor, do manifestar do Teu Espírito. Eu também renovo a minha aliança com o Senhor. Mais uma vez eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. Escreve meu nome no livro da vida, Pai. Ministra, Senhor, salva-me, salva a minha casa, salva a minha família, Pai. Obrigado, 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 Senhor. No nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor.